Oi pessoal, tudo bom por aí? Espero encontrar todo mundo bem. Hoje a gente não vai ver a Gigi, a gente só vai ouvir. A Gigi tá atrás das câmeras e ela vai me fazer uma pergunta aí bem legal para eu responder para vocês. Fala Gigi, o que você quer saber de mim hoje? Eu quero que você conte como foi a sua trajetória acadêmica lá no Brasil, o que você fez de estudos, de trabalho, para que aqui nos Estados Unidos, quando você foi fazer a sua validação, e você obteve a equivalência para Master. Tá, então, isso é bem importante. Uma boa pergunta. Conta aí para o pessoal, né, sobre essa sua trajetória e necessária para a equivalência de Master Degree. De Master Degree aqui. Isso. Tá. Pessoal, para ter a equivalência de Master Degree aqui, você tem que ter feito um mestrado no Brasil. Eu já vi vídeos na internet de pessoas dizendo que tinham especializações e por causa das especializações somou lá uma quantidade de horas que quando foi fazer a equivalência, a agência deu equivalente a um Master Degree nos Estados Unidos. Eu não conheço ninguém. Eu conheço quem já veio com um mestrado do Brasil ou fez o mestrado aqui. Lá no Brasil fez o bacharel, veio para cá e fez o mestrado aqui. Que a especialização garantiu horas suficientes para ser equivalente ao mestrado, eu não conheço ninguém, tá? Até se alguém conhece alguém, sabe de uma história assim, deixa aqui nos comentários pra gente. A nossa cameraman tá levantando a mão, ela quer fazer um comentário. Ieda, você fez graduação de fonoaudiologia em qual cidade, qual faculdade lá no Brasil? Eu fiz na Univale em Itajaí, Santa Catarina. E depois o meu mestrado eu fiz em São Paulo, na Unifesp. Entre um e o outro, você fez alguma especialização ou após? Fiz. Eu fiz 2 especializações antes do mestrado. Eu fiz uma em motricidade orofacial com ênfase em disfagia. Lembra que existia? Eu acho que hoje não tem mais. Eu acho que hoje ou é motricidade orofacial ou é disfagia. Mas na minha época tinha. E fiz uma especialização em voz. Aí eu fiz o mestrado em distúrbios da comunicação. E depois eu fiz outra especialização em linguagem. Mas eu me lembro que lá no meu documento de validação aparecia bacharel em fonoaudiologia, mestre em distúrbios da comunicação e tinha um plus lá. Aparece assim no documento, aparece um plus falando que eu tenho horas a mais de conhecimento nessas áreas, linguagem, voz, motricidade orofacial com disfagia. Mas eu não conheço, Gigi, não conheço ninguém que ganhou só por especialização. Gigi levantou a mão de novo. Ieda, e você trabalhou com o que lá no Brasil? Você já trabalhava assim em consultório, como você trabalha aqui com criança? Conta um pouquinho sobre isso. Ai, gente, aí adoro falar sobre isso. Trabalhei, acho que de tudo um pouco dentro da fonoaudiologia. Eu me considero, assim, bem sortuda, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em escola, em posto de saúde, em hospital, na TV. Às vezes eu falo assim, eu trabalhei na TV. Aí as pessoas perguntavam assim, qual que é o programa? Eu falei, não trabalho em nenhum programa de televisão. Eu sou fonoaudióloga dos repórteres e apresentadora de telejornal. Então, tive uma experiência maravilhosa nessa época. Consultório eu fiz a vida inteira. Todo o tempo de fonoaudióloga eu tinha consultório. Qual foi a TV que você trabalhou? Eu trabalhei para a TV Record, porém uma afiliada da TV Record. Então, como eu morava em Santa Catarina, era afiliada da TV Record em Santa Catarina, que na época chamava-se RIC Record. E você fazia o que lá? Trabalhava com voz, com os atores, com os repórteres? Era fonoaudiologia ocupacional? Qual era? Eu acho que eu gostava muito do termo competência da comunicação, porque não é só voz, né? Mas eu trabalhava diretamente com os repórteres e apresentadores de telejornal. Desde o momento assim de ajudar a equipe de jornalismo a selecionar os contratados, os repórteres,
testes de avaliação vocal, e depois deles contratados a gente fazia todo o trabalho de competência mesmo para ele estar na frente do vídeo. Uma coisa que eu adorava fazer era a redução de sotaque, né? Apesar da Record ter uma pegada diferente, ela não quer assim que... Hoje já mudou muito também, né, Gigi? Isso já tem alguns anos, mas a gente trabalhava um pouquinho com essa coisa da redução de sotaque. E uma coisa que eu adorava fazer, que era trabalhar realmente assim, preparando o repórter para o tipo de notícia que ele ia dar. Então, o repórter trabalhava só com esportes e agora o jornalismo precisava que ele fosse dar notícias a respeito de política. E muda completamente a configuração da narração, da entonação. Adorava. Foi muito legal esse período da minha vida. Oi, Ida, e você acha assim que essa multifuncionalidade lá no Brasil te ajudou a ficar aqui no consultório atendendo crianças com autismo, com síndrome? Então, eu acho que sim. Não, eu acho que sim. Eu acho que tudo que a gente... toda a oportunidade que eu tive por todos os lugares por onde eu passei como fonoaudióloga no Brasil me trouxe conhecimentos que eu aplico em tudo na minha vida, né? Profissional. Mas há alguns anos já no Brasil que eu não trabalhava mais com criança, né? Já tinha alguns anos que a minha praia era trabalhar com adultos, muito por causa do tempo que eu fiquei na TV, e com a disfagia também. Eu tive uma boa experiência com a disfagia, dando aula em universidade, também tive essa oportunidade de ser professora universitária. Então eu estava muito mais, nos últimos anos de profissão no Brasil, eu estava muito mais na praia de pacientes adultos. E aí aqui nos Estados Unidos as portas acabaram se abrindo para trabalhar com criança, e aí eu tive que renovar o conhecimento de algumas coisas, mas sem sombra de dúvida, tudo que eu aprendi, por onde eu passei, todas as experiências que eu tive, elas se somam para que eu possa atuar da maneira como eu atuo hoje, com certeza. Oi, Ida, e você que trabalhou com disfagia, se você quiser trabalhar aqui em hospital, é possível? Essa sua trajetória acadêmica, ela te dá esse embasamento para você atuar aqui nos Estados Unidos? Pelo que eu já tive a oportunidade de ver um pouquinho dentro da fonoaudiologia hospitalar aqui, sim, o nosso conhecimento no Brasil ele é abrangente e suficiente para a gente trabalhar. Agora, o importante é que o fonoaudiólogo assistente, né, o SOPA aqui, não pode trabalhar com disfagia. Na verdade, o SOPA tem várias regrinhas, gente. Só pode trabalhar até 21 anos, não pode trabalhar disfagia, não pode trabalhar algumas intervenções mais diretas que nós, como fonoaudiólogos, podemos fazer aqui, por exemplo. No Brasil, a gente não pode fazer um exame de videolaringoscopia. Essa é a competência só do otorrinolaringologista. Aqui, o fonoaudiólogo, o speech, pode, mas não o assistente, o full. Então, tem algum escopo de trabalho que no Brasil a gente não pode, que aqui pode, e que o assistente pode, e que o assistente não pode. Então, tem algumas diferenças. Mas o nosso conhecimento enquanto fonoaudiólogo na área da disfagia nos dá, sim, competência para trabalhar com a disfagia aqui. Muito bem. Então, para você conseguir seu Master Degree aqui, você fez graduação em fonoaudiologia, 2 pós e depois o mestrado. O mestrado em distúrbios da comunicação. Mas, quando eu estava pesquisando sobre o que a gente precisava para validar a documentação aqui, eu pude entender que, na verdade, você não precisa obrigatoriamente ter um mestrado em distúrbios da comunicação. Ele pode ser um mestrado afim. Então, eu conheço pessoas aqui que têm mestrado em educação, né? Mestrado em ciências. É o caso da Gigi, mestrado em ciências. Então, não precisa ser mestrado. O mestrado da fonoaudiologia no Brasil, o nome é mestrado em distúrbios da comunicação, né? Acho que sim. Acho que sim, não sei se mudou, mas não é obrigatório. Agora, eu não posso, vamos supor, ter um mestrado em, sei lá, ações jurídicas, não sei, né? Ou um mestrado em zoologia, um exemplo. E querer que esse mestrado tenha valor, né? Para a equivalência do mestrado em fonoaudiologia. Então, tem que ser área equivalente. Mais alguma
função no Brasil que você acha que foi importante para você estar desenvolvendo? Hoje em dia você está atendendo online, eu acho que esse tempo na TV Record te ajudou. Me ajudou, apesar de que quando morávamos no Brasil, a gente ainda não tinha, né, a fonoaudiologia ainda não podia, né, fazer esse trabalho online, isso é uma coisa mais recente. Acho que vale gravar um vídeo depois falando disso, porque tem sido cada vez mais comum aqui a gente poder fazer atendimentos online. Outra coisa interessante é que eu trabalho com escola aqui nos Estados Unidos também, e não tem nada a ver com o que eu sabia sobre fonoaudiologia escolar do Brasil, então eu também tive que aprender. Agora, você me falou alguma coisa de valor ou de interessante que eu fiz no Brasil que me ajudou muito aqui. Eu tive um período em que eu tive a oportunidade de fazer um curso de certificação em ABA, né, que é a terapia para autistas, a terapia comportamental para autistas. Então, eu não sou uma pessoa certificada, com diploma, porque aqui nos Estados Unidos tem profissionais específicos para trabalhar nessa área. No Brasil ainda não temos, né, profissionais validados para trabalhar com ABA no Brasil, com ABA, né, como se fala em português. Mas aqui nos Estados Unidos isso é nível bacharel, é nível mestrado, né? Então, eu não tenho isso, eu não tenho essas certificações, eu não tenho esse estudo. O que eu tenho são cursos de capacitação que eu fiz em ABA lá no Brasil e que, assim, de sobremaneira, isso me ajuda o tempo inteiro no meu trabalho aqui com crianças, principalmente porque hoje nós temos uma demanda, assim, vai por aí, acho que uns 85%, acho que eu não estou chutando alto não, hein, de pacientes são autistas. Sei. Então, em breve vão ter vídeos falando sobre autismo, gente, como atender o autista. Como aqui. atender, acho que tem tema assim, para muitos vídeos, hein, Gigi, sobre autismo. Aqui. Fechado, hein? Então tá jóia, gente. Acho que era isso por hoje, tá? Então, só para recapitular, a ideia era falar para vocês que para ter o direito a ser um fonoaudiólogo, um Speech Language Pathologist full aqui, a sua equivalência de documentação precisa trazer a informação de que você tem o que é equivalente a um mestrado nos Estados Unidos. Até onde eu sei, só quem já fez mestrado, seja no Brasil ou seja aqui. Só especialização, só as horas de especialização, eu não conheço ninguém que conseguiu que isso, na hora da validação, virasse um título de mestrado, tá? Okay. Era isso por hoje? Obrigada, Ieda. Até a próxima. Bye!